Olá, boa noite, graça e paz a todos. Queria compartilhar uma palavra da parte de Deus com vocês. Nós estamos vivendo um tempo muito interessante, um tempo em que nós precisamos parar para refletir sobre algumas coisas importantes sobre o reino de Deus. E uma das principais coisas que eu tenho, na verdade, pensado muito, né? E tenho levado esse assunto muito a sério, de uma certa relevância na minha vida, é o fato de que nós precisamos aprender a imitar Jesus, a forma como ele tratava as pessoas, como ele convivia no seu dia a dia, como ele lidava com as situações adversas, como ele lidava com as situações, por assim dizer, em todos os gêneros, no dia a dia, no cotidiano de Jesus. Ele convidou os apóstolos para andar com ele, para aprenderem como ele fazia. Eu creio que Jesus pregou muito mais com as atitudes do que com as palavras, embora as palavras dele são infinitamente, assim, muito abençoadoras. As palavras que ele deixou escritas são de um norte maravilhoso para nossas vidas. Mas Jesus tratou com as prostitutas de uma forma, com os pecadores de uma forma, com os religiosos de uma forma, tratou de outra forma, não é? Pessoas que eram seguidores, os discípulos de outra forma, e ele sabia, na verdade, se comportar diante dessas coisas. E eu creio que a tônica do cristianismo é saber como se portar, como viver como Cristo viveu, andar como ele andou, aprender com ele, enfim, sabermos nos portar diante de situações, de críticas e de adversidades que nós encontramos no dia a dia, né? Jesus tratou com os publicanos e os colhedores de impostos de uma forma específica. E quando a gente lê os evangelhos, a gente fica parado, né? E muitas pessoas hoje poderiam dizer assim: poxa, mas como pode, na verdade, Jesus, como a multidão daquela época admiravam-se da forma como ele dava uma atenção especial para esse tipo de pessoas que viviam à margem da sociedade. Em Lucas capítulo 19 nós encontramos a história de Zaqueu, não é? Que era um homem pequeno, de pequena estatura, né? Ele era um homem baixinho, né? De pequena estatura, não era um anão, mas era bem baixo comparado à multidão, né? E a sua história é muito intrigante. Tem todo o drama da vida real que nós precisamos parar para entender. Tem um lado cômico até disso tudo, né? Tem um convite profundamente espiritual, não é? Para um verdadeiro seguidor de Deus, um verdadeiro seguidor de Cristo, não é? E a gente começa no texto dizendo que ele estava entrando em Jericó, né? E Jesus estava atravessando a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, não era qualquer um, maioral dos publicanos, não é? Era rico, ele procurava ver quem era Jesus. É gozado que a gente está parando novamente no mesmo tema que nós estivemos esses dias na mensagem sobre ver Jesus, que eu falava sobre aqueles homens que vieram, não é, do Oriente, né? E vieram ver Jesus lá no templo em Jerusalém no fim do seu ministério. Falei sobre isso antes de ontem, né? Agora também Zaqueu só queria ver Jesus. É interessante parar para pensar sobre esse quesito. Zaqueu não estava querendo outra coisa, ele queria ver Jesus. Ele não podia ver só por uma coisa, por causa da multidão, que ele era de pequena estatura, ele era um homem de pequeno, né, porte. Então ele correu adiante, segundo o texto, né, e subiu num sicômoro. Sicômoro é uma figueira brava, uma figueira, uma árvore, né, a fim de ver Jesus. E essa árvore serviu aí de trampolim para Zaqueu, porque Jesus haveria de passar por ali, segundo o texto. Quando Jesus chegou àquele lugar, né, quando ele olha para cima, ele disse uma coisa que espantou a Zaqueu e até a multidão: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa, né? Hoje me convém ficar em sua casa, pousar. Note que toda a multidão que estava ali estavam querendo uma senha para ter um momento de atenção de Jesus.
E aquele homem que nem queria falar com Jesus, só queria ver Jesus, mas Jesus conhecia o seu coração. E Jesus se convida para entrar e pousar na sua casa, jantar na sua casa, dormir na sua casa, que é algo assim muito mais do que uma conversa só, numa fila, né? Quando você, mediante, pega uma senha aí. E a Bíblia diz que ele desceu com toda a pressa, né? E recebeu Jesus gostoso, com muita alegria, recebeu o Senhor. E todos que viram isso começaram a murmurar, dizendo, talvez inveja, ou por conhecer a história daquele homem que era um pecador, né? Estavam ali comentando, fazendo comentários maldosos, fazendo uma propaganda contrária a Jesus, murmuravam dizendo que ele se hospedara, né, com um homem pecador. Tem tanta gente aqui que está melhor do que esse publicano, esse ladrão, e Jesus foi se hospedar na casa dele. Entretanto, né, e segundo o texto, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, desceu daquela árvore depressa e disse, Senhor, devolvo, né? Eu resolvo, aliás, dar aos pobres a metade de todos os meus bens. Tudo que eu tenho, eu dou metade aos pobres. Se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, nesse tempo da minha vida, antes de te conhecer, antes de encontrar contigo, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa. Eu quero repetir. Jesus disse, hoje houve salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. Esse também é realmente alguém que precisa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, versículo 1 ao 10. A gente sabe pela história que Jericó era uma cidade interessante. Desde os dias de Josué, não é? A gente sabe que Jericó era uma cidade em que ela teve que ser reconstruída. Ela tem, né, aqui captado a imaginação de muitos meninos e meninas como o local da Batalha de Jericó. Muitas pessoas que podem lembrar da cidade de Jericó no tempo de Josué, quando os muros caíram. E houve uma maldição muito forte lançada sobre Jericó, né, nos tempos de Josué, que resultou, né, que a velha cidade nunca chegou a ser reconstruída, na verdade. Porém, mais tarde, uma outra cidade foi construída ali naquela região. Uma outra cidade, uma cidade mais moderna, não é? Que foi o lar de Zaqueu, né? Nos dias de Jesus. É por isso que o texto fala que Zaqueu era realmente, né, aquele homem que estava à beira do caminho. E Jericó era uma bela cidade, mas era conhecida por seus publicanos, era conhecida pelos coletores de impostos, era conhecida por aqueles oportunistas que chegavam até ali, cidade de negócios, de barganhas, como hoje talvez Brasília, a fama que tem, infelizmente a gente fala isso. Mas se tornou uma cidade das oportunidades. Para quem oportunidade? Ali um judeu podia tornar-se um traidor de seu próprio povo, né? E entregar-se aos romanos, né? E então viver uma vida boa, não é? Ali um homem podia tornar-se rico, não é? Se ele entrasse nas falcatruas daquele lugar, porque recebia uma porcentagem de sua arrecadação, enfim, burlava o sistema, dava um jeitinho, né? Como muitos fazem até hoje, né? E se sua arrecadação fosse grande, assim seria a sua comissão também, não é? Ele poderia alcançar, galgar outros patamares. Zaqueu era um publicano, né? Ele era não apenas um publicano, né? Ele era chefe entre os publicanos, ele que comandava aquele sistema, ele comandava aquela situação. Ele sabia tudo que era falcatrua, ele sabia como perverter, sabia como corromper uma pessoa. Zaqueu era um expert naquilo que ele fazia, não é? Ele sabia realmente o que fazer para levar vantagem. Ele era na verdade, um diretor de serviços de renda interna daquele lugar, uma espécie de secretário. Zaqueu não era qualquer um. Era uma espécie de secretário da fazenda para aquela área de Jericó. Era um secretário da fazenda, por assim dizer. Mas ele era pequeno, um homem de pequena estatura. E a despeito da sua pequena estatura, segundo o texto, ele havia alcançado, né, a posição em que podia caminhar pelas ruas da cidade de Jericó
e fazer as pessoas tremerem por causa do seu poder, né, da autoridade que residia, né, na vida dele como um trabalhador, na posição que ele galgou e ocupava naquela época, né? E ele dificilmente, né, parecia um pequeno candidato para os reinos dos céus, né? Pelo menos em nosso padrão, né? Mas para os padrões do mundo era como um homenzinho, né, poderoso, mas de pequena estatura. Ele tinha ouvido falar de Jesus. A gente sabe que o Espírito Santo já estava operando no coração de Zaqueu, né? E Zaqueu queria desesperadamente ver a Jesus. Ele queria só ver a Jesus. Zaqueu disse que ele queria ver quem era e quem ele era, quem Jesus era. Ele estava preocupado com outra coisa, ele estava preocupado em ver Jesus, né? Isso não diz que ele queria ver, né, o que Jesus fazia, ou ouvir o que Jesus dizia. Não, ele não estava preocupado com isso. Ele só queria ver. Ele subiu naquela figueira para ver. Ele vai passar por aqui, eu vou ver, ele vai embora, seguir caminho, e continua a minha vida do jeito que está, a vida dele do jeito que está, e tudo beleza, né? Ele queria ver quem era ele, não é? Ele queria ir ao âmago da questão, mas ele queria ver quem era. No coração dele havia um arrependimento. É uma coisa boa, né? Uma coisa interessante a gente parar para pensar. Uma coisa é saber algo sobre o que Jesus fazia, né, e o que Jesus dizia, e outra coisa é saber quem Jesus era, né? Uma coisa é saber algo sobre uma pessoa, o que ele fala, o que ele faz, do que ele é, né? Outra coisa é saber quem ele é. Zaqueu só queria saber quem Jesus era, né? A verdade é que muitos dos que Jesus disse, né, já tinha sido, muitas coisas que Jesus havia falado tinha sido já dito nas literaturas rabínicas. Zaqueu com certeza já tinha conhecimento, né? E houve muitos milagres nos dias de Elias e Eliseu e outros profetas. Zaqueu conhecia todos esses escritos. Então ele estava preocupado com o lado milagroso, com o lado, né, do poder. Ele queria ver Jesus. Talvez ele não se sentia digno, né, de ter Jesus na sua vida, na sua casa, muito menos, né? E como diz lá Natanael e Felipe, né, a própria palavra de Deus diz, dois dos discípulos de Jesus tinham considerado Jesus como algo mais do que o filho de José de Nazaré. Ele era o Filho de Deus, o Filho do Senhor, dos céus e da terra, que fez todas as coisas, né? Isso fez toda a diferença no mundo, como faz diferença na minha e na sua vida. Isso ainda faz diferença nas nossas vidas hoje, não é? Abraão, não é? Ele era um homem que foi justificado pela fé, né? Mas ele confiava já num cordeiro que haveria de vir no futuro. Nós podemos aprender muitos nos dizeres, não é? De alguns mestres e rabinos do passado, como Confúcio e outros homens sábios, né? Líderes religiosos de todos os tempos, que têm falado sobre Deus. E com certeza muitos se inspiraram em Jesus. Mas o que deu tal força às palavras e ações de Jesus era quem ele era. Não o que ele fazia, o que ele falava, mas quem ele era. Zaqueu, por pequeno que fosse, parecia compreender isso, parecia buscar isso, ansiar por isso, e queria ver por si mesmo quem Jesus era, né? Mas ele não podia ver Jesus por causa da multidão. Então havia um empecilho para Zaqueu, havia uma multidão e não podia ver Jesus. Aqui vemos um empecilho para o nosso avanço no reino de Deus às vezes. Para Zaqueu era multidão, para a gente é uma multidão de situações, de empecilhos, de obstáculos que sobrepujam a nossa chegada até o lugar do nosso avanço, o lugar da nossa vitória, não é? E às vezes, muitas vezes, nos fazem desistir, não é? Mas a gente sabe, isso acontecia frequentemente nos dias de Cristo. E em Marcos, no 2º capítulo, nós notamos, né, a história do paralítico que a gente conhece a história muito bem, que queria ser curado e ter os seus pecados perdoados.
E ele não podia ir até Jesus por causa também da multidão. É um outro caso paralelo de Zaqueu. A multidão impedia Zaqueu porque ele era de baixa estatura, não era? Ele não podia ver Jesus. Agora aquele paralítico precisava chegar até onde Jesus estava e a casa estava cheia. Em Cafarnaum ele não podia chegar, nem entrar, porque não havia lugar, nem entrada nas portas, nas janelas, estava gente pendurada pelas janelas. E eles estelharam o telhado, desceram até onde Jesus, e Jesus elogia a fé deles. Quer dizer, os obstáculos para chegar e ver Jesus, existem muitos, nós temos que sobrepujar esses obstáculos, não é? Então, havia uma enorme multidão que seguia Jesus nos dias de Zaqueu, havia uma enorme multidão que seguia Jesus nos dias desse paralítico também, que desceram ele pelo telhado, estelhando as telhas, aqueles 4 homens que Jesus acabou elogiando a fé deles. E eles finalmente tiveram que fazer um furo no telhado, né? Vocês já leram sobre isso, para deixar que descesse na presença de Jesus aquele seu amigo paralítico, pecador, por exemplo. No capítulo 5 de Marcos está a história da mulher, que também era uma mulher enferma, que queria apenas tocar na orla de Jesus. Veja que também queria passar despercebido como Zaqueu, ele queria só ver e depois tudo bem. Aquela mulher queria só tocar em Jesus, receber a cura e ir embora, né? Aquele paralítico não podia ser introduzido até lá, ele deu um jeito de ir pelo telhado, né? Você veja que são pessoas que não estavam interessadas em muito, estavam interessados só em algo que podemos dizer que é o básico. Agora, um básico muito especial, ver quem é Jesus, né? Então, aquela mulher apenas queria tocar na orla das suas vestes, sofria 12 anos com seu fluxo inestancável, não é? Mas quase perdeu até isso, por causa da enorme multidão de pessoas que cercavam Jesus. E no capítulo 8 de Lucas, a gente lê aqui, não é? A mesma história, né? A própria mãe e irmãos de Jesus estiveram ansiosos por por ver Jesus também. Mas não puderam chegar por causa também da multidão, até mandaram chamar, né? Jesus acabou não indo. Isso ainda pode acontecer hoje, não pode? Pode acontecer. Há uma multidão, quem sabe você está dizendo, eu não vou orar porque tem muita gente pedindo nesse horário. Vou pedir mais tarde da noite porque quem sabe a linha está menos interrompida. Não, Deus não tem problema com isso. Mas naquela época, realmente, era um desafio chegar até a presença de Jesus. Então, né, é possível estarmos tão ocupados, às vezes, com os nossos afazeres, né, estarmos tão pressionados em vários aspectos com as necessidades, às vezes, de outras pessoas, né, até mesmo em fazer a obra do Senhor, que muitas vezes eu estou falando com um pastor, com um missionário, uma missionária, um obreiro, não é? Que, né, esquecemos o Senhor da obra. Queremos fazer a obra do Senhor, esquecemos o Senhor da obra. Também é possível até mesmo na igreja não vermos o Senhor por causa da multidão. Multidão de problemas, multidão de obstáculos, multidão de falta de conscientização de que estamos no culto e que ali habita a presença de Deus. Assim você vê esse homem Zaqueu nessa situação que normalmente, né, caminhava com grande dignidade pelas ruas de Jericó, né, e subitamente correndo em desespero até a árvore mais alta, mais próxima, obviamente na busca por Deus. Ele tinha, né, se esquecido de si mesmo em grande medida. Ele nem pensou no que ele era, no que ele representava, no líder que ele era. Sua necessidade era tão grande, né, tão grande que ele, buscando auxílio, ele perdeu sua inibição usual, né? Aquela sua vergonha usual. Isso tem acontecido frequentemente nos dias de hoje, não é? Quando muita gente toma coragem, vai até a igreja, vai até Jesus, vai até o seu quarto, fala com o Senhor e explica para ele o que está acontecendo e novamente, né, se pode ressurgir da cinza. Zaqueu, ele tinha uma motivação suprema. E a gente vê que ele estava determinado, né? Jesus estava vindo à cidade, ele tinha que ver Jesus, tinha que ver quem ele era, quem era Jesus, né? Se esse fosse, na verdade, a menor chance, né? Se essa fosse a menor chance, por exemplo, né, de que pudesse encontrar a solução para as noites de insônia, ele estava já acostumado a viver noites sem dormir, a culpa, né, dos remorsos de seus delitos, de seus problemas, de seus pecados,
não é? De jeito nenhum ele poderia perder essa chance, ele tinha que ver quem era Jesus. Assim ele acabou, né, no topo de uma árvore, na verdade, olhando para o lugar onde Jesus haveria de passar. Quando Jesus parou debaixo da árvore, foi um espanto para Zaqueu, para a multidão. Ele olhou para cima e deu a Zaqueu a surpresa, a maior surpresa da vida de Zaqueu. Ele resolveu dar atenção, parar de atender todos e dar atenção para um publicano arrependido. Ele não apenas o viu lá em cima, entre os galhos, nas folhas da árvore, não é? Mas ele chamou pelo nome de Zaqueu. Zaqueu, desce depressa. Hoje, no versículo 5 diz, Zaqueu, desce depressa. Agora, essa poderia ter sido uma situação embaraçosa para Zaqueu. Ele escondido e Jesus convida ele para descer. Talvez ele queria passar despercebido, mas Jesus queria algo mais profundo na sua vida. Zaqueu estava tão envolvido em ver Jesus e quem Jesus era, né, que aparentemente ele nem mesmo se sentiu envergonhado, né, em ser descoberto naquela situação ali, né, com aquela naquela rua, né, superlotada de pessoas e seguidores de Cristo, né? Apesar da multidão estar olhando, né, a Bíblia diz que ele respondeu alegremente, recebeu Jesus com alegria, apresentou-se, desceu rapidamente daquela figueira, e a grande oportunidade de sua vida havia chegado. Ele não esperou, não titubeou, não é? Ele desceu, né, com toda a pressa, como diz lá em Isaías, como Isaías 57 disse no verso 15, né? Eu habito com os contritos e abatidos de espírito, diz o Senhor. Isaías 57:15 diz, né? Eu habito com os contritos e abatidos de espírito. Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Lá em Mateus 5:3, são deles o reino dos céus. Zaqueu estava em cima de uma árvore por mais de uma razão. Ele estava ali por mais de uma razão, não é? Ele estava lá não apenas fisicamente, mas estava lá com o seu coração espiritualmente ligado. Ele queria realmente algo a mais. E Jesus entendeu isso. E Jesus convidou a descer e a prostrar-se aos pés da cruz, né? Reconhecendo sua grande necessidade. E Zaqueu desceu. Desceu rápido, desceu com alegria. A árvore não lhe pertencia, aquela árvore não era dele, aquela árvore não pertencia a ele, né? Aquela árvore pertencia a uma outra pessoa, e essa pessoa foi pregada no madeiro, né? Não muitos dias depois disso, no próprio Cristo, próprio Jesus foi, né, pendurado no madeiro. Zaqueu, ele recebeu Jesus alegremente. E quando isso aconteceu, a multidão começou a murmurar. A multidão começou a razoar, a fazer, poxa, como pode? Reclamando. Eu estou há tanto tempo esperando aí um momento com ele vai dar trela para esse pecador, esse cara não vale nada, né? Começaram a reclamar. Eles disseram que Jesus tinha ido, né, para ser companheiro de um homem que era pecador. Gente, que ironia, todos são pecadores. E Jesus via assim, dessa forma. Não tem mais ou menos, todos pecaram. E por causa do pecado, se não formos lavados e remidos no sangue do Senhor, não vamos entrar nos céus. Todos pecaram, né? Porque ele tinha que escolher esse miserável homem. Por que ele tinha, né, que ser um companheiro de refeição desse cara? Não é? Esse cara não merecia nem falar com ele. Ele se convida para ir na casa dele, ficaram indignados. Não havia ali pessoas respeitáveis e influentes na cidade de Jericó? Para a casa de quem Jesus poderia ter ido, não tinha uma outra pessoa mais santa para Jesus ir em Jericó? Tinha que ser na casa desse ladrão, desse safado, desse sem vergonha. Então a multidão reclamou copiosamente, né, sobre a mesma coisa. E outra vez, né, quando disseram, este recebe pecadores e come com eles. Lucas 15, versículo 2. Mas isso é o que nós chamamos de as boas novas. Isso é o que a palavra diz sobre boas novas, né? Aí mora o segredo daquilo que Jesus quer fazer entre nós. Aí mora o segredo que Jesus quer fazer em nossos dias, né? Isso é o evangelho, né? Em uma frase só, as boas novas. Se não fosse pelo fato
de que Jesus recebe pecadores e come com eles, não haveria esperança para mim, não haveria esperança para você, não haveria hoje esperança para nenhum de nós, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não é? Então não está você alegre que ele esteja, né, desejoso em ser companheiro de pessoas pecadoras? Você não fica feliz por saber que Jesus não rejeita os pecadores? Olha como que ele trata os pecadores, ele dá oportunidade. Ele diz lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta do seu coração, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo, né? Então bem aqui vem a estranha alteração da história, né? Algo que tem frequentemente incomodado alguns de nós, infelizmente. Zaqueu, evidentemente, começou a bater seus próprios tambores morais. Jesus não pediu nada para ele. Ele foi logo dando toda a ficha dele. Ele foi batendo seus tambores morais, ele sabia onde estava errado. Ele se levantou e disse, Senhor, devolvo, eu resolvo, aliás, dar aos pobres a metade de todas as coisas, de todos os meus bens. Já dou para os pobres todos metade dos meus bens. Se tem alguma coisa tem defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Que essa restituição de 4 vezes mais é segundo a lei de Moisés, inclusive. Se alguém roubasse alguma coisa, roubasse um boi, tem que devolver os 4 bois mais e aquele que roubou. Lucas 19, versículo 8, Zaqueu fala. Então, o que estava ele fazendo? O que Zaqueu estava realmente fazendo? Alguém poderia até dizer que ele estava tentando ganhar a sua salvação. Que pretensioso, acha que vai ser salvo. Não! Note a resposta de Jesus, já que ele desce da árvore, né? Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa. Versículo 9. Jesus disse, hoje houve, antes de Zaqueu estar empenhando a palavra para devolver o que tinha, antes dele falar, se comprometer moralmente, bater tambores, né, para denunciar a sua situação, Zaqueu não teve que esperar até que houvesse coberto, né, os seus rastros, né, e dado 50%, restaurado 400%, 50% da sua riqueza, e restaurado, restituído 400%. Não mesmo. A salvação não estava nisso. A salvação de Zaqueu não estava nisso. Jesus já havia o salvado. A salvação veio no dia em que ele recebeu Jesus em sua casa, recebeu Jesus no seu coração. Só quando Cristo é recebido como Salvador pessoal das nossas vidas, né? E que é a salvação, né, das nossas almas, então aí nós recebemos a confirmação. Sabe? Só quando Jesus é recebido como um salvador pessoal, né, é que a salvação vem para nossas almas, vem para nossas vidas espirituais. E o desejo da parte de Zaqueu em restaurar e dar àqueles em necessidade, os pobres que havia na sua época, era em uma indicação, não é, nobre, né, de que ele já havia aceitado essa salvação. Isso era resultado de uma salvação que já havia acontecido no seu coração. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, isso não era, né, um passo para receber a salvação. Né? Há alguma diferença aí? Claro que há. Isso era o resultado da salvação, não a causa da salvação. Né? Ele mesmo, partiu dele, Jesus não pediu nada. Naquele dia, né? O dia em que Zaqueu aceitou Jesus, a salvação veio para a sua casa. Mas o que dizer sobre o próximo dia? E o dia que se seguiu, né? Há uma outra frase-chave nessa história, né? Jesus disse, hoje eu devo habitar em sua casa. Hoje. Veja o verso 5. Uma vez que você tenha aceitado a salvação, uma vez que você desça de seus galhos da presunção, do orgulho, seus galhos da religiosidade, não é? Uma vez que você deixe que Jesus seja aquele a ser levantado em sua vida, né? E você é amigo, você ainda deve ouvir outra vez, cada dia, a cada dia, aquela palavra, familiares. Desce depressa, Zaqueu desce depressa todos os dias. Hoje me convém entrar na sua casa. Amanhã ele diz a mesma coisa. Hoje eu vou na sua casa. Hoje eu vou. Desce depressa. Amanhã eu vou na sua casa. Desce depressa cada dia, descendo e deixando Jesus habitar em sua casa. Não é, amado, suficiente aceitá-lo apenas uma vez. Não importa quão grande seja a sua necessidade.
Não importa o quanto você tem parado, tem sofrido, tem lamentado, né? Jesus quer habitar conosco, permanecer conosco. E você talvez está perdendo de ver Jesus. No Apocalipse 3:20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Não é? E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Jesus está ainda dizendo: hoje eu quero habitar em sua casa, em seu coração, em sua vida. Tem lugar para mim? Ele quer habitar. E você quer abrir o seu coração? Quer deixar Jesus entrar? Então abre o teu coração. Deixa Jesus entrar na sua vida. Deixa Jesus entrar nos seus relacionamentos. Deixa Jesus entrar na sua saúde, nos seus negócios, em seus empreendimentos. Deixa Jesus entrar em toda a área de sua vida. Entregue para Ele, entregue a sua vida, entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Que essa palavra fique bem forte nos nossos corações. Aprendendo com Zaqueu, desce dessa árvore, desce desse pedestal de religiosidade e deixa Jesus entrar na sua casa para fazer uma mudança geral e transformar realmente a sua vida de uma vez por todas. Grande abraço, fique na paz desse grande amor e Deus abençoe a todos.